Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje, eu trago novamente aqui um grande amigo que recentemente veio falar sobre colheita de sementes e hoje nós vamos falar de agricultura de precisão. Meu grande amigo é o professor Dr. Flávio Gurgax e ele traz um amigo também, que é o Cláudio Luiz Reisman. Não vou me arriscar a falar em alemão, viu, Cláudio? O Cláudio trabalha com agricultura de precisão na Precisa. E esse time aí fez um trabalho e o Flávio me ligou e falou: Coimbra, nós vamos comunicar isso aqui, que é um trabalho muito legal, e falando da agricultura de precisão e especificamente de qualidade de plantio, que a gente chama de plantabilidade no oeste do Paraná. Professor Gurgax, Cláudio, sejam bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Legal, Rogério, obrigado pela mais uma oportunidade, né? Uma satisfação estar com você aqui no Mundo Agro Podcast e poder trazer essa informação que eu falava aqui nos bastidores, né? Que ela é preciosa, isso que o Cláudio tem para mostrar e para divulgar mesmo, para mostrar como anda a situação da plantabilidade, né? Ele mediu isso, então ele tem dados que podem nos ajudar a guiar, né, para que rumo vai caminhar a agricultura de precisão nos próximos tempos, com tanta tecnologia envolvida, né? E o Cláudio, ele nos dá assistência lá, né? Eu, além de professor, sou produtor também, e a gente troca muita informação. Então, eu falei: Cláudio, precisamos divulgar isso aí. Ele falou: mas é certeza, vamos colocar para frente. E a gente, graças a Deus, teve a oportunidade aí que você nos deu de trazer aqui no Mundo Agro Podcast, né? E quem está nos assistindo, nos ouvindo, poder entender um pouco mais sobre precisão na agricultura, que eu acho que esse é um tema central, né, Cláudio? Isso aí. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu participo, então, no podcast, mas a experiência é muito boa e principalmente pela oportunidade de poder compartilhar esses conhecimentos e esse levantamento que a gente fez a nível de propriedades, né? Uma coisa bem real que retrata, talvez, a dificuldade que o cliente hoje, que o produtor, a nível de oeste do Paraná, está enfrentando aqui. Muitos deles têm equipamentos modernos, caros e, enfim, quando você faz esse tipo de investimento, você busca, no mínimo, retorno à altura para, né, no final, tem que se pagar. E muitas vezes, pelo fato de não dominar tanto essa tecnologia, ou o operador que está lá na ponta talvez não consiga dominar ou não saiba tão bem dominar ela, o resultado que é tão esperado e necessário não é alcançado. Exato. Então, a ideia de nós estar aqui conversando e discutindo é justamente isso: conseguir, primeiro, enxergar que tem o problema e depois, em cima disso, ter atitude para nós resolver e fazer esse conhecimento chegar lá na ponta, que é o operador de máquina, é quem está regulando, é quem está botando a mão nas engrenagens, na graxa lá, e conseguir resolver e colher mais. Essa é a ideia. Obrigado, então, a oportunidade, viu, aos dois. Imagina, Cláudio, pode ficar tranquilo que o podcast é um bate-papo entre amigos. Espero que essa seja a primeira de muitas participações que você faça aqui e em outros podcasts também. Cláudio, Flávio, quando a gente fala em agricultura de precisão, na maioria das vezes, o entendimento que vem na cabeça do produtor é, primeiro, investimento alto, equipamentos de tecnologia da NASA e resultados, na maioria das vezes, a longo prazo, né? E a agricultura de precisão não é isso, não, né? Agricultura de precisão, muitas vezes, a gente faz sem gastar dinheiro. Tô certo ou tô errado? Eu acho certo, que por aí, né, Cláudio? Você tem certo. A prova real disso, né, Cláudio? É verdade, o Flávio está aí. Ele, né, não tem equipamento caro e talvez uma definição que eu gosto de usar é você tratar de forma diferente o que é diferente. Pelo fato de você
ter esse conhecimento da diferença que está acontecendo nas regiões diferentes, né? Seja em termos de solo, que a maioria da gente trabalha a química do solo, evoluindo um pouquinho mais para a física, a biologia do solo, você entendendo que tem diferenças e tratando essas diferenças, cada um com a sua peculiaridade, a gente está fazendo agricultura de precisão, sem muitas vezes gastar, né, com equipamento, tendo um resultado que é necessário. E Cláudio, você resolveu fazer um trabalho, e o Gurgix até falou, investiu recursos humanos próprios, né, para fazer um trabalho acadêmico de relevância muito grande. Você fez um mapeamento, na verdade sua empresa trabalha com todos os processos de agricultura de precisão, né? Desde mapeamento de fertilidade, produtividade, os índices de colheita, perda, mas você quis focar no plantio. Agora eu vou puxar a brasa para debaixo da minha sardinha. A máquina e a semente, quando trabalham juntas, elas estão fazendo apenas a primeira etapa do processo de produção agrícola. Se a gente começar errado, nós vamos correr só atrás do prejuízo, né? E você quis focar nisso. Você quis entender, na região onde você trabalha, como que estava a qualidade do plantio. Por que veio essa ideia de avaliar, basicamente, o plantio, fazer esse mapeamento de qualidade do plantio? Na verdade, a gente tem uma história aqui, professor, desde 2003, que a gente começou com a empresa. Então, tem bastante tempo, bastante informação, bastante dados. E lá no início, talvez o peso da fertilidade, que é a questão de corrigir variabilidade, né? A variabilidade química, então, do solo, é a parte mais fácil de se fazer, né? Falta calcário, joga calcário, não tem necessidade, falta fósforo, falta cloreto, tem as matérias-primas que se jogam. E chega um ponto dessa história que a produtividade começa a estagnar. E aí cabe a nós, até por princípio da agricultura de precisão, você vai na busca da melhoria e buscando entender onde os processos começam a limitar. Porque, deixa eu te interromper aqui, porque é importante isso que você disse. Sair de 35, 40 sacos para chegar em 50, 60, às vezes não é muito difícil. Mas sair de 60, 70 para chegar em 80, 90, a força que tem que fazer é muito maior. É isso, né, Cláudio? É exatamente isso, professor. É exatamente isso. Então, a gente foi atrás, a gente trabalha com um número bem legal de produtores de todos os tamanhos. Tenho de mais de 1.000 hectares, claro, para o tamanho das propriedades do oeste do Paraná, é tamanho grande, né? Mas tem pequenos, tem de 50 hectares até mais de 1.000. Então, a gente levantou nesse universo, envolvendo esses tamanhos, envolvendo o investimento que eles têm em máquinas, equipamentos e recurso humano, enfim, e a gente fez esse levantamento em 156 lavouras. Então, um número bem significativo, e aí, isso aí envolvendo 48 propriedades, mais de 10 modelos diferentes de plantadeiras, de semeadoras, né, que é o termo certo, e aí que vem o número, né, que eu passei para o professor Flávio já, e a gente chegou num valor médio de plantabilidade de 60%. Então, como o Flávio já falou, né, professor, 40% das sementes estão no lugar errado. Exatamente. Quando Isso você preocupa, diz 60%, esse é um índice de acerto. Isso quer dizer Exato. que somente dessas 156 lavouras, 60% a semente estava no lugar certo. Ou seja, quase a metade estava plantado na profundidade, espaçamento errado, né? Entre sementes e... Exato. E aí, para a gente transformar isso numa realidade um pouco mais perceptível, né? Um CV dessa plantabilidade também de 60,2%. Então, eu fui atrás da bibliografia aí, que o pessoal estima uma perda de 9,5 kg de soja para cada % de CV. Então, se eu multiplicar 9,5 vezes 60,2,
eu vou ter 572 quilos de soja por hectare que está sendo perdido. Isso dá 9,5 sacos de soja por hectare em função da plantabilidade. Só em função da plantabilidade. Então, realmente, se eu dividir pelo um valor médio de produtividade da região aqui de 60 sacos, nós temos mais de 15% está escapando do meio dos nossos dedos, né, professor? Exato. O que está causando isso aí, Flávio? Por que será, né, que isso está acontecendo? Ou isso é considerado normal? Olha, é uma pergunta muito importante, né? Mas aproveitando o que o Paulinho Arbeck sempre fala, né? Nós somos colegas aí em alguns eventos, né? Que quem mede mais erra menos. A primeira coisa que chama atenção, e nos bastidores aí com o Cláudio a gente conversou isso, é que as pessoas às vezes não sabem que estão perdendo. Elas não sabem que está errado porque ela não está medindo. Uhum. Então, o primeiro passo para buscar precisão na agricultura dentro de todo um processo de agricultura de precisão, eu acredito que seja medir, né, a mensuração daquilo que você está fazendo para que você consiga direcionar e buscar aonde está o problema. Então, aí pode ser, os problemas são os mais variados, pode ser principalmente excesso de velocidade, pode ser desuniformidade das sementes, né, na classificação. Mas aí quando você pega uma máquina a vácuo, pode ser vácuo errado, tubo condutor errado, falta de manutenção. Então, o que a gente tem a elencar, né, em termos de coisas que podem provocar esse tipo de resultado, são inúmeras. Mas a grande questão as pessoas não medem, né, Cláudio? E ele relatava, né, muitos produtores com máquinas novas, máquinas com 1, 2 anos de uso, né, e falando, não, eu estou plantando bem, mas quanto é esse seu bem que você está plantando, né? E diferente lá da nossa propriedade, que a gente acabou tendo um melhor índice dentro desse levantamento, eu estava medindo e eu sabia que eu não estava acertando. E eu estava correndo atrás de melhorar. Então, qual foi o momento que eu consegui melhorar? Quando eu identifiquei que, naquele caso específico da máquina do meu pai, que é ano 2002, né, o grande problema o tubo condutor, que não era adequado, era o tubo condutor original, então eu coloquei um tubo condutor mais evoluído, para o ano 2002 dava certo, quando eu colocava 26 sementes por metro, mas agora não é mais isso. Nós estamos falando de 8, 10 sementes por metro. E o disco, né? A gente usou o disco aqui de uma empresa daqui de Cascavel, né? Me permite falar o nome dela, mas é a Scherer Indústria, né? Que tem um disco lá com 56 furos, que tem uma fileira só, que ele atende a necessidade para essas populações de plantas que a gente tem trabalhado, né? Ultimamente aí, com essas cultivares mais modernas que exigem uma população menor. Mas ela tem uma coisa que, às vezes, o produtor acha que pode ser ruim, mas é bom. Na hora que eles vendem, eles falam, o problema é velocidade, você não pode passar de 6 por hora, porque a velocidade tangencial do disco, ela é em função de população e velocidade de deslocamento conjunto. Então, uma baixa população, você pode até andar um pouco mais rápido, o disco não vai atingir uma determinada rotação, né? Mas uma combinação de alta velocidade e alta população, às vezes não dá tempo de preencher os alvéolos do disco numa máquina mecânica, que foi o caso da nossa, né? E aí, quando eu trouxe o disco, eu fiz os testes lá para o meu irmão, né? Que já estava decidido lá a soja que ele ia plantar e o disco original da máquina, de 2 fileiras, o disco de 90 furos. Quando a gente comparou os dados, a gente saiu de 46% de aceitáveis para 89% de aceitáveis no teste na pista de areia, no chão, antes do plantio. Eu falei, não, vamos manter esse daí então, não vou usar esse velho aqui não, né? Então, esse resultado foi obtido esse ano com a máquina antiga, mas por quê? Porque faz mais de 20 anos que eu estou tentando melhorar a máquina. Uma hora eu vou acertar, né? E tinha curiosidade de estar medindo, né, professor, e saber que realmente esse é um fator limitante. Talvez esse é a questão que tem que ser levada, né? E a velocidade foi limitante. Eu falei pro meu irmão, o problema é que não pode passar de 6 por hora. Daí ele deu uma coçada na cabeça, não, mas acho que dá para fazer, né? Deu para plantar no prazo, deu tudo certo. Por quê? Você tem que ganhar nas outras coisas. Então, você tem que ter uma boa logística, uma boa velocidade de reabastecimento da semeadora, perder pouco tempo em manobra, ganhar em outros momentos durante a operação de semeadura, para que você consiga cumprir a sua meta, não precisar sair plantando a 10, 12, 15 km por hora.
Talvez tenham máquinas que permitam isso, tá? Não estou dizendo que não é para plantar em alta velocidade, né? O Paulinho Arbeck sempre fala que o tema da velocidade é sempre uma briga de foice, né? No escuro. Sempre dá discussão, é muito polêmico. Então, assim, você precisa plantar a 8 km por hora pela sua logística, seu dimensionamento de plantadeiras, tudo bem. Mas vamos medir para ver se tu não está perdendo 9 sacos por hectare. Será que vale a pena, né, Cláudio? Meu Deus. Sabe por que eu perguntei isso? Quais são os fatores que estão influenciando? Porque o Cláudio disse aqui que nesse levantamento ele tinha 10 tipos de máquinas distintos, ou 10 sistemas. E às vezes a gente pode pensar, bom, é o sistema, né? Uma semeadora a disco não vai fazer uma semeadura tão boa quanto uma semeadora a vácuo, ou um equipamento mais novo não vai plantar tão bem quanto um equipamento de 2002, 2005, e pelo pouco que a gente vê no campo, a gente percebe que o equipamento faz uma diferença grande, principalmente em função de rendimento, quando se precisa de grandes áreas, quando grandes áreas precisam ser plantadas, mas a regulagem do equipamento e o tempo gasto em manutenção preventiva, avaliação e medição, eu acho que é o que mais tem pecado nesse ponto. Olha o Flávio falando quantos anos ele está tentando acertar o time da máquina para conseguir colocar ela no padrão, né? Exato, é um investimento esse tempo, né, Cláudio? Eu não sei, você acompanha muitos produtores, né? A gente comentava no dia que você foi lá nos visitar que muitas vezes o produtor, 2 dias antes do plantio, tira a máquina do barracão. Daí não dá tempo de fazer muita coisa, né, Cláudio? Não, verdade. E aí, Flávio, tu falou uma coisa que é importante, né? Ainda a maioria dos clientes não trabalha com plantadeira a vácuo, na nossa realidade aí, ainda é aquela mecânica. E aí, a irregularidade ou a desuniformidade da semente que está vindo para ele plantar, é matematicamente possível você fazer uma regulagem, né? Se não tiver todos esses cuidados que a gente está falando. Porque tem semente com 6 milímetros e junto tem com 10. Aí cabe quase 2, né? Ou conforme a semente se ajeita, cabe 2 sementes, começa a trancar os alvéolos ou falhas, enfim. E aí ele tem que corrigir muitas vezes um problema que não é nem dele, é um problema que a indústria tem lá, a empresa de semente que tem uma carne no colo dele e ele tem que resolver. E se não tem aquela palavra, né, capricho e um olho clínico, acaba que perde bastante dinheiro na hora do resultado. Olha que informação importante, Cláudio. Você está nos relatando aqui que na sua região a uniformidade de tamanho de semente dentro dos lotes está sendo um problema, né? Muitas vezes nos perguntam se o tamanho da semente influencia no vigor. E eu sou cético em dizer que não. Se for semente, o tamanho, para a nossa realidade de plantio, não vai fazer diferença, porque para o tamanho da semente fazer diferença no desenvolvimento de uma planta, ela já perdeu o vigor, ela só está pensando em sobreviver, não tem mais produtividade. Mas, por outro lado, o time lá do GPD está fazendo um trabalho interessante junto com o Dr. Francisco Krzyzanowski lá da Embrapa, onde eles estão avaliando o quanto a variabilidade de tamanho dentro de uma peneira influencia na produção e produtividade, e aí está dando variações muito grandes. Então esse é um ponto importante de se destacar, porque na indústria existem alguns padrões que nós utilizamos no beneficiamento para ter um bom rendimento. Então, cada vez mais está sendo exigido que a gente trabalhe com um tamanho preciso, mas não somente para semeadoras de disco horizontal. Nas semeadoras a vácuo com disco vertical, o tamanho também faz diferença. Que às vezes você regula uma célula que vai chupar 2 sementes ou não vai pegar nenhuma, né? Então, esse aqui eu destaco nesse bate-papo como um dos principais pontos a se pensar no futuro aí, já estimulando a indústria de sementes a aumentar a precisão de classificação das sementes de soja, né? Um dos pilares de plantabilidade, né, o Arbeck sempre fala isso, é a qualidade de insumos. Sim. Né? E a semente é o nosso insumo, é o maior patrimônio, né, Rogério? E aí, esse padrão de tamanhos, independente se a máquina é disco horizontal ou vertical,
né, a de disco horizontal é mais suscetível ainda, né, Cláudio? É importante ter essa padronização, né, ainda mais com as populações que a gente tem trabalhado. E você fala bastante disso no adubo também, né, Flávio? Sim. Que a variação do tamanho do adubo também influencia na distribuição, e o Cláudio conseguiu observar esse ponto aí de forma bem precisa na semente. Vamos aproveitar esse intervalo para falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o plantio. Assim você ganha tempo para aproveitar a ideal janela de plantio e fica tranquilo, porque essas sementes são tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado, que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria com a Syngenta para a certificação da qualidade. Essa é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industrial. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais resultados para quem a cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em maior produtividade. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. Quais outros pontos, Cláudio, você pode destacar? Eu sempre fico curioso, porque ultimamente, né, Flávio, a gente tem trabalhado em alguns projetos juntos e o fator humano é um negócio que tem feito uma diferença muito grande, né? A ansiedade hoje eu acho que afeta todos nós. E o operador da máquina também. Ele tem ansiedade de subir na máquina, plantar o mais rápido possível para poder parar, para descansar, comer. E esse é um ponto que vocês chegaram a avaliar também? A qualidade, o conhecimento do operador ou quem está regulando a máquina? Pessoalmente, nesse trabalho, não, professor. Mas, sem dúvida nenhuma, o recurso humano é limitante e bastante, sabe? Porque, como eu falei lá no início, talvez a maior dificuldade está em domar esse pacote tecnológico que está vindo com as máquinas. Então, como já dizia, né, o professor aí, o que é o pior, né? Você não treinar um operador com medo que o vizinho te toma, ou você treinar ele assim, treinar e o vizinho vir e tomar ele, ou você não treinar e ele ficar contigo, uma pessoa sem capacidade, e você, enfim, tem alguém aí do teu lado que não tem conhecimento. Então, o que é, no final, ainda é menos ruim você treinar ele e deixar ele desenvolver sua capacidade, né? É a melhor opção. Olha, você está replicando aqui, quem está escutando a gente ou assistindo, lá no episódio 273 que eu gravei com o Ricardo Arantes, que é um consultor na área de pecuária que fala sobre gente, ele falou exatamente isso, né? Você não pode ter medo de treinar o seu colaborador, porque é ele que vai estar no mercado. Hoje em dia é difícil para um professor falar isso, mas a grande capacidade de formação está realmente em quem faz as ações, né? A gente forma o profissional, mas a lapidação dele ocorre no mercado de trabalho. Então, tem que treinar mesmo, porque é aquilo que eu disse, não é só apertar o parafuso, é saber qual o parafuso, com qual força. Eu gosto de fazer a brincadeira do torquímetro, viu, Flávio? Uhum. Torquímetro, para mim, é uma ferramenta que qualquer borracharia tem que ter, né? Porque vocês, o Flávio principalmente aí na parte de engenharia, né, já trabalhou em indústria de máquina, então o parafuso ele tem uma força a qual ele deve ser apertada para poder funcionar bem e não quebrar, né? Falo isso da experiência que a aviação traz para a gente em relação a isso. Imagina então você não saber regular uma máquina. E hoje eu digo, tem máquina que não é nem questão de saber regular. Se você não programar ela nem liga. Então a gente precisa trabalhar realmente as pessoas para poder tirar o máximo da máquina. Mas o conhecimento pode proporcionar um equipamento que mesmo mais
antigo me traga bons resultados, que é o que aconteceu, né, Flávio? Você disse, né, você falou, não sei se o pessoal entendeu aí, mas a máquina do seu pai, que é uma máquina de 2002, você falou? 2002, a sua lavoura foi a que apresentou o melhor índice de plantabilidade nesse ensaio aí, ou um dos melhores, é isso? É isso mesmo, né, Cláudio? É isso. O valor médio ficou em 86%, se não me engano. Teve avaliações de mais de 90% lá no professor, na lavoura lá. Pontos, né? E lembrando que depois que você mede a planta a semente já emergida e tudo mais, a gente fez a avaliação o dia que você foi lá me visitar, né, semana passada. Era coeficiente de variação real, né? Que é depois de nascido, né? Depois de nascido. Então, legal. Assim, às vezes a máquina colocou uma semente onde tem uma falha, mas essa semente não nasceu. Não germinou, né? Não emergiu. Então, não é difícil, né, Cláudio, de encontrar pontos na lavoura com mais de 90% de espaçamentos aceitáveis. Mas isso que você comentou, Rogério, da questão da qualidade da mão de obra, e o dia que o Cláudio foi com a equipe dele, porque o Cláudio não estava sozinho, tá? Toda a equipe estava junto, né, Cláudio? E a gente ficou num bate-papo de uma manhã inteira, praticamente, entendendo um pouco esse resultado e vendo o que a gente estava fazendo. A gente só lá daria um podcast muito bom dessa conversa, mas tentando trazer para cá, para os nossos amigos que nos ouvem aí e nos assistem, é que quando você fala dessa qualidade de mão de obra e desse treinamento, dessa importância, vamos dizer assim, o patrão tem que ter a consciência de que o operador que está dirigindo o conjunto de trator e semeadora, que muitas vezes é um conjunto que beira aí R$1 milhão, né? Ele está trabalhando com o patrimônio do produtor. Então, às vezes, não deixa pôr a mão na Hilux, que vale 300 mil, né? Mas pode subir no trator lá e tocar o barco, e tocar de qualquer jeito. Então, essa qualificação da mão de obra, ela tem que passar por um processo que eu digo que é básico. E eu costumo dizer para os meus alunos que parafuso ainda é parafuso, mesmo com todo esse mundo tecnológico que nós temos hoje, onde se o monitor de última geração está te dizendo que a porcentagem de espaçamentos duplos e falhos está alta, você tem que saber onde atuar. E isso passa pela qualificação da mão de obra. Essa mão de obra que está observando o que esse pacote tecnológico te traz de informação, ela tem que saber tomar uma decisão. Eu não tenho isso na minha máquina no 2002, então eu tenho que ir lá e medir. Então, quando você não tem todo esse aporte tecnológico, você tem que ter mais esforço para ir lá e medir, testar e pesar e saber o que está acontecendo. Agora, tem máquinas que trazem no monitor a vibração da linha. E aí, se o operador não sabe que a vibração da linha interfere na distribuição de sementes, de que adianta ter um monitor ou uma tecnologia dessa? Né? E então, essa mão de obra, às vezes, né, eu comentei isso com o Cláudio, ele conhece muitos operadores, os quais a equipe dele fez o levantamento, né? Às vezes, o letreiro do pneu do trator está pintado de branco, tem umas antenas bonitas, você entra dentro da cabine, você tem que deixar o calçado de fora, tá tudo lindo lá dentro, tá tudo certo, que bom que tem esse capricho, mas não pode esquecer que você tem que caprichar naquilo que é essencial, numa boa distribuição de semente, numa regulagem da semeadora, na manutenção da semeadora. Então, a busca pela qualidade e precisão na agricultura, dentro do pacote de agricultura de precisão, ela passa por essa dedicação da mão de obra. O produtor, o dono da propriedade, quando ele mesmo não é operador e ele tem funcionários, ele tem que investir em qualificação e investir também na remuneração e na valorização desse funcionário, para que ele se sinta bem lá. É muito comum de você pegar situações, né, Cláudio, que o cara vai embora de uma fazenda onde ele passou por várias capacitações e várias dificuldades e ajudou a resolver o problema por causa de R$300 por mês. Ele chega na outra fazenda achando que não vai ter problema. Na outra também vai ter os seus problemas diferentes de onde ele estava. Então, às vezes, tipo, cara, fica lá, combina com o patrão, me aumenta um pouquinho o salário, me dá uma porcentagemzinha daquilo que a gente está ganhando a mais por essa minha dedicação, que tudo vai melhorar para todo mundo, né? Tem que trabalhar em equipe, em sinergia, né, Cláudio? É isso aí. E até resgatando, né, tudo que nós estamos falando e puxando para a área de agricultura de precisão, tem também uma frase que diz assim, o que não se mede, não se administra. Então, é uma forma muito básica de trabalhar
de tentar enxergar a variabilidade, medir os processos, os fatores que estão interferindo na produção, para você conseguir intervir cada um no seu espaço e na sua, dosar isso em quantidade, para você chegar num equilíbrio e num meio termo, como eu falei lá com o Flávio, a gente estava até discutindo o nome, né? Fazer um feijão com arroz temperado e tá bom, né? Não precisa reinventar a roda, tem que fazer o básico bem feito. O professor Dirceu Gassen, lá do Rio Grande do Sul, Deus o tenha, né? Falava muito disso, né? Fazer o básico bem feito. Capricho, né? Capricho, na hora certa. Então é isso aí que a gente busca. Ô Cláudio, vou te dar um dado aqui, não sei se você já viu ou não, e esse ano a gente continua fazendo e recebi de algumas outras empresas e consultores que estão replicando esse trabalho que a gente fez a primeira vez na safra passada, que foi uma safra de El Niño, para você ver o quanto a importância de um plantio caprichado, né, com calma e paciência, pode influenciar na sua produtividade. Nós aqui do GP Seeds, do Grupo de Pesquisa em Sementes da UFMT de Sinop, montamos um ensaio numa área comercial para avaliar o efeito da expressão do vigor na emergência da plântula na produtividade. O que nós fizemos? Nós demarcamos as plântulas no dia da emergência. Então, o agricultor, aqui a área do Anderson Dalmolin, da família dele, ele plantou a soja e avisou, Coimbra, está plantada hoje. Nós passamos a ir na área até essa soja começar a emergir. Então, com 5 dias, que a leitura do teste de germinação na soja é no 5º e no 8º dia. No 5º dia, após a semeadura, nós fomos lá e marcamos dentro da área experimental, né, das repetições, todas as plantas que nasceram, que germinaram e emergiram. Colocou o cotilédone para fora, a gente foi lá e marcou com uma fitinha, com uma abraçadeira colorida. Nós fizemos isso do 5º ao 15º dia. Para você ter uma ideia, isso aí tem postagem minha no Instagram para quem quiser ver, quando a gente avaliou a produtividade das sementes que germinaram e emergiram até 5 dias após a semeadura, a produtividade no ano de El Niño foi de 90 sacos por hectare. E isso foi caindo, uma média de 15 sacos por hectare a cada dia que demorava mais. A planta que nasceu no 8º dia, a produtividade delas, separada, foi de 40 sacos por hectare, 50 sacos por hectare. Então caiu quase pela metade, 4 dias de diferença. Imagina então, se no processo de semeadura, num momento eu afundo mais, no outro a semente fica mais superficial, eu estou correndo, o duto condutor não é adequado, elas caem na forma de grumo e outras não. Então, tudo isso vai fazer com que essa uniformidade de semeadura, de germinação e emergência o mais próximo da semeadura, acaba sendo desuniforme. E isso vai onerar o que você falou, 580 quilos aí, quase 9 sacos por hectare de perda de produtividade. Então, eu falo, a máquina bem regulada, trabalhando corretamente, e uma semente de boa qualidade, isso tem que ter uma sinergia para eu começar direito a minha lavoura, né? Então, esse é um dado interessante, a gente está repetindo esse ano, para ver o que vai acontecer. E tem outras pessoas conduzindo esses ensaios aí também pelo Brasil, o que eu acho interessante. Nós demos o start, mas acho que quanto mais pessoa fizer, melhor. Né? Pode ser que vão falar, não, esse ano não deu diferença. Mas a gente sabe que o vigor influencia diretamente na produtividade e foi provado isso no ano passado. No campo já está bastante claro o nosso problema que está se criando em função, né, com resistência de planta daninha e herbicidas. Isso está causando uma competição entre diferentes espécies, né, na lavoura em busca de sol, água, comida, né, enfim, adubação. Mas é aí que vem a questão, né, professor? Se uma planta sai na frente da outra, você começa a ter uma competição por plantas da mesma espécie, onde aquela que se destaca sai antes, vai ter mais raiz, consegue comer, né, mais, aproveitar mais adubo, água e luz do que a outra planta que está ao lado e teve uma emergência depois. Então, e está bem evidente pelos dados que o senhor passou, que essa competição intraespecífica, não é?
talvez tão prejudicial quanto essa competição entre diferentes espécies da cultura com planta daninha. Exato. Quanto mais rápido ela nascer, mais rápido ela ocupar o espaço, a competição é mais agressiva com a planta daninha, né? E hoje eu vi aí alguns vídeos já mostrando caruru, né? Provavelmente resistente aí espalhado pelas lavouras. Então, o capricho no plantio, né, Flávio? Ele vai fazer toda a diferença na condição da lavoura. Nas minhas palestras eu digo, né? Se você plantar bem uma semente de boa qualidade, isso é só o início do processo. Dali para frente ainda tem toda a condução, né? Exato. Se começar errado, dificilmente você vai conseguir compensar isso de outra forma. Então, por isso que é tão importante plantio, né? O plantio é fundamental, a semeadura é fundamental, a gente ter uma boa qualidade. E o Cláudio, no começo da nossa conversa aqui, ele comentou, né, que chegou num nível onde a variabilidade da fertilidade foi sendo corrigida e você não conseguia subir de produtividade. E eu comentei com o Cláudio que eu já vi muito produtor falando assim, eu não faço mais agricultura de precisão porque não me aumenta nada a produtividade. Mas será que o problema está na tua variabilidade química? Né? E aí eu olhando a propriedade, né, você vê assim, poxa, mas precisa um pouco de capricho mais no plantio, precisa perder menos na colheita, precisa ter uma boa tecnologia de aplicação, porque muitas vezes ele perde para a doença, perde para a planta daninha, perde para as pragas, porque não que o produto químico ou até biológico não tenha funcionado, a tecnologia de aplicação está errada, a mistura de cauda está errada, a sequência de mistura. Então, cada vez mais, com todo esse aporte tecnológico que nós temos e o potencial genético que as plantas têm de produzir bastante, é dependente de detalhes. Continuo falando para os meus alunos, a agricultura hoje é feita no detalhe. Né? Para sair de 40 sacas para ir para 50, 60, não foi tão difícil. Né? A genética ajudou bastante, mas eu lá em 2002, eu já colhia parcelas experimentais que já davam 200 sacas por alqueire, que é a medida que o pessoal usa aqui, né? Que aí na casa dos 90 por hectare. Daí, eu lembro que o meu professor e os colegas, meu pai falaram, não, mas não pode ter dado tudo isso, porque era uma parcela pequenininha, então já existia potencial genético. Aonde é que está travado o potencial genético? Né? Você que é estudante, que nos ouve, pesquisador, mestrando, doutorando, né? Às vezes você mede produtividade em vaso, né? Como é que você vai extrapolar isso para produtividade por hectare? Dá até para tentar, mas dá um número muitas vezes absurdo. Mas é que às vezes a planta tem um potencial, mas quando tu coloca ela no campo, na lavoura, submetida a essas condições todas climáticas, de tecnologia de plantio, aí ela não consegue expressar todo aquele potencial genético. Então a gente tem que cuidar dos pequenos detalhes da nossa agricultura, e nós temos ferramenta para isso, as máquinas têm tecnologia para nos ajudar a monitorar, mas ainda quem decide são as pessoas. A inteligência artificial pode te dar um norte, mas o produtor, quem dá assistência técnica, no caso a equipe do Cláudio aí, eles estão de olho em outras coisas. E como é bom, né, e por isso que o Cláudio dá assistência para nós, lá na parte de agricultura e precisão, eu ter pessoas de fora enxergando o que eu estou fazendo como produtor. Porque elas enxergam de um ângulo diferente, elas enxergam coisas que eu no dia a dia não estou enxergando. Por isso que é importante ter uma boa assistência técnica presente, né, que é o que o Cláudio e a equipe dele fazem. Né, ele não simplesmente gera um mapa de taxa variável e entrega na máquina do cara. Né, eu vi outro dia a postagem, tá lá a turminha dele lá, calibrando o equipamento e acompanhando a aplicação para ver se vai dar tudo certo. E é só um pedacinho de tantos detalhes que geram uma influência lá no resultado final, que é a produtividade e na lucratividade desse produtor rural. É isso aí. E o apelo comercial também está bastante forte, né, professora? O número de empresas tentando vender, e aí o Flávio falou uma questão, talvez até passa despercebido, mas você ter do teu lado alguém que vai te dar uma assistência técnica, tá focado em resolver teu problema, e não tá focado em vir ali e te vender alguma coisa. Que muitas vezes é só o jeito que tu faz, né? A mesma coisa, usando a mesmo insumo, estou falando a mesma coisa que o professor Flávio de uma forma diferente, mas focar realmente em resolver o problema do cliente, produtor, medir,
para saber aonde está o problema e, a partir daí, resolver e ter resultado em cima disso. É isso aí. Quem não mede, não controla. Sai para passear, leva dinheiro na carteira e vai comprando qualquer coisa. Acaba e você vai ficar sem... Ou você fica sem a janta ou você não volta para casa. Um dos dois, né? Então... Exato. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Quimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Quimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Ô, Cláudio, me diz uma coisa. Bom, você fez esse levantamento, essa foi a primeira safra que você fez isso? Essa foi focada nesse objetivo desse trabalho. Foi a primeira vez que a gente fez esse levantamento. Mas ficou muito escancarado assim, a necessidade de você, além de medir de novo, né? Vou buscar ajuda aqui com o professor Flávio para essas informações que se tem até hoje, chegar lá na ponta, treinar esse pessoal que está na operação, que está sentado no banco, atrás do volante, que está regulando, para eles aprender e criar um olho clínico para enxergar esses problemas, que não são poucos, né? E não são pequenos. Realmente é coisa que passa despercebido e a gente tem que fazer esse exercício. Então, essa ideia de evoluir, aumentar mais a abrangência desse trabalho, medir de mais gente, mas não só isso. Realmente treinar esse pessoal lá na ponta e fazer com que eles enxergam o problema e resolvam. Essa era a minha pergunta, né? Você mediu esses dados, é lógico, né? Que o cerne desse levantamento é para alimentar aí a dinâmica da sua empresa, mas tem muitos dados que podem ser compartilhados, né? Para que a gente possa melhorar. Às vezes, criar um projeto de treinamentos para operadores, né, de conscientização dos produtores rurais, organizar com a indústria de máquinas e equipamentos cursos para regulagem dos equipamentos. Alguma coisa tem que ser feita com esses dados, né? Então, a gente espera aí, viu, Flávio, a divulgação desses resultados da forma com que vão ser feitos, e podem contar com a gente aqui do Mundo Agro Podcast para sempre, em primeira mão, né, fazer essa divulgação aí para o Brasil e para o mundo, porque são resultados que realmente têm que ser compartilhados, porque é uma informação que ajuda o produtor a produzir mais e melhor. Exato, aproveitar melhor o recurso que ele tem, né? Sim. Mas só retomando um pouco daquilo que a gente falou anteriormente, da importância da mão de obra, né? Uhum. Do treinamento do operador, da conscientização do produtor rural. Eu tenho dado treinamentos, eu já dei treinamento em fazenda, já dei treinamento dentro de cooperativas, né? Falando com produtores, e quem que é o público muitas vezes? E às vezes eu falo de algumas coisas, algumas frases, como essa história do letreiro do pneu pintado de branco e o resto tá tudo errado. E aí eu vejo uma agitação dos produtores, de quem está assistindo, do público, e muitas vezes um treinamento, às vezes o operador tinha que estar lá assistindo e quem está é o dono da fazenda. E às vezes essa informação não chega para quem precisa. E muitas vezes é o contrário. Às vezes os operadores estão lá, mas o dono da fazenda, que está dentro da caminhonete dele, dentro do ar-condicionado, acompanhando o plantio, às vezes não está tomando a decisão certa. Muitas vezes o operador está fazendo o papel dele, está procurando manter a linha certinha, abastecer rápido a máquina e tal, mas ele não está tendo, muitas vezes, a autonomia de falar assim: olha, seu Pedro, vamos colocar um exemplo hipotético, né? A distribuição, o monitor está indicando que não está legal. E às vezes o produtor, o dono da fazenda, o dono da propriedade, que não é o cara que está atrás do volante do trator, tem que tomar essa decisão. E eu vejo isso numa geração jovem que está assumindo o agronegócio.
né? Então, às vezes o cara tá lá fumando o pendrive dele, mas esquece, poxa, você tem que estar antenado no que está acontecendo lá. Então, vai lá, e eu quero deixar aqui uma hashtag botina suja, vai lá sujar a botina, meu amigo, e vai cavar, porque a turma do Cláudio foi lá cavar o negócio, foi lá puxar treino e medir, falar assim, não, isso aqui tá desse jeito, e anotar lá no papel. Hoje tem aplicativo para fazer isso, mas tem que sujar a botina, né? Tem que ir para o campo, tem que descer da caminhonete, descer da estradinha, ir lá e olhar o que está acontecendo, ver se a profundidade está certa, se a umidade está certa, para tomar uma decisão mais assertiva. Então eu chamo a responsabilidade, me permitam isso, do dono da propriedade, quando ele não é o próprio operador, para ele ter isso na mente. E essa geração que vem assumindo as propriedades, ela tem que ter isso, porque senão não adianta nada todo esse pacote tecnológico. Isso tudo vai desmoronar, você não vai conseguir dar o tombo, não vai conseguir pagar. Olha o que está acontecendo com o preço da soja, né? Aqui para nós está caindo. Então, para o produtor manter uma margem segura, uma boa saúde financeira, tem que cuidar de detalhe, né, Cláudio? É isso aí. Tem que correr atrás, e essa moçada que está vindo aí querem bastante ficar no ar-condicionado, querem ser agrônomo do escritório, né? Mas falta ir para o campo, e talvez para quem é professor e tem o dom de ensinar, e vocês têm esse dom aí, fazer essa moçada nova que está chegando, enxergar essa forma de pensar e conduzir eles para alavancar a agricultura, que não é nem questão de querer, é necessidade real, né? E Flávio, Cláudio, e a gente tem que ter o senso crítico, né? Tem que ser crítico, você tem que trucar ali se a coisa está certa ou não. A gente faz um evento chamado Expedição da Germinação. Essa safra aqui, com atraso de plantio, nós não conseguimos fazer a rodada, mas na safra passada, nós fomos numa propriedade, até contei isso para o Flávio, em que estava o consultor técnico, o produtor, pai desse nosso aluno, e nós. E a gente roda algumas propriedades com os alunos que entraram no grupo de pesquisa para fazer cálculo de coeficiente de variação, cálculo de stand, para a turma ir se inteirando e ver a lavoura. E aí o produtor falava, nessa área aqui é para ter 400 mil plantas por hectare. E aí um dos alunos vinha, que eles estavam medindo, né? Estavam com a trena no chão, medindo as plantas emergidas, coeficiente de variação real. Professor, tá dando ali 13, não tá dando o que ele falou não, que era 19, 20. Ele falava que tinha que colocar 22 para ficar 20, né? E aí, não, impossível, né? Aí esse menino que é o aluno falou, mas eu tava dentro da cabine plantando e eu vi, tava caindo as 20 que a gente falou. Aí o pai dele falou, não, peraí, o pessoal da consultoria tava aqui e viu que o monitor não estava batendo com o número de sementes que tinha na linha. Vamos andar 500 metros para cima, porque lá estava regulado. Aí nós montamos no carro, subimos com os carros 500 metros para cima no talhão, e lá o número de sementes e plantas estava adequado. Então, eu falo, a gente tem que ser crítico, porque a tecnologia está aí, o monitor, o sensor, ele está funcionando. Mas ele precisa de calibração. Não dá para confiar também só no monitor e regular só no início da safra, guardar a semeadora e tirar 2 dias antes, né? Então a gente tem que ter esse senso crítico, né? Trucar e medir. Quem não mede, não controla. Então, capacitação, conhecimento e ter senso crítico e paciência, acho que são os 4 pilares aí para poder fazer um bom plantio, né? Exatamente. Isso aí, professor. É importante. A calibração, né, de qualquer sensor, ele pode estar te mentindo, né? Não confie só nele, vai lá e mede. Tenha essa vontade, essa curiosidade de saber se está caindo certo, se está dando certo, né? Eu costumo dizer que quando eu chego na lavoura, meu pai e meu irmão já começam a coçar a cabeça. Ixi, já vai demorar, porque eu não vou na máquina, eu já vou direto cavar no chão. Eu vou ver se está perdendo, para depois ir lá na máquina, vamos ver se está tudo certo aqui, né? Mas é sempre aquela desconfiança. Isso eu aprendi com o meu orientador, né, o professor Emerson Feire, que provavelmente vai nos escutar aqui, mas ele sempre fala, pulga atrás da orelha, vai lá, vai conferir, tá medindo mesmo, né? Ele olha bem no olho da gente, tá certo, né? Tá caindo certo. Vamos lá conferir, é isso aí que a gente precisa, essa determinação, né, de buscar esse aumento na eficiência do uso dos nossos insumos, né, Cláudio, como você bem falou, que é uma questão de necessidade, né, o mundo precisa de alimentos, a gente precisa aumentar a nossa produção, e aí vai ser através do aumento da produtividade. Né? Então, você imagina, Flávio, a hora que a gente começar a falar de lubrificação de semente, mas isso nós vamos deixar para um outro episódio, tá? Que o Cláudio deu até risada aí. Cláudio, eu vou acabar com o grafite no negócio, viu? O grafite é muito bom,
mas o grafite tem atrapalhado alguns sensores e a semente aí. Mas isso aí nós vamos marcar para um próximo. Nós vamos organizar, né, Flávio? De fazer Legal. os testes e depois trazer aqui para bater um papo. Que joia, Cláudio, que joia, Flávio. Resultado muito bacana. Alguém que resolveu realmente se mexer e avaliar um grande número, porque são 156 lavouras, 44 propriedades, 10 tipos distintos de máquina. Isso é uma informação que deveria ser obrigatória por região para a gente saber o que está acontecendo, né? Então, hoje a gente tem muitas ferramentas para poder nos auxiliar na interpretação, mas alguém ainda precisa ir lá e fazer essa medição. Então, de parabéns, e saibam que quando precisar voltar aqui no Mundo Agro Podcast, pode fazer o que você fez, viu, Flávio? Coimbra, tem resultado bom, vamos falar aqui, tá? Legal. Obrigado. Isso aí, obrigado pela oportunidade, né, Rogério? E parabéns, Cláudio, né, mais uma vez, pela iniciativa, né, e isso é louvável, né? Aí você vê, o Cláudio está mais de 20 anos na estrada, né, Cláudio? E eu sempre acreditei muito no trabalho do Cláudio. A primeira vez que ele foi fazer taxa variável lá no meu pai, eu falei, eu quero medir a uniformidade de distribuição da faixa. E ele topou o desafio e nós fizemos, né, 11 testes com o caminhão. Ficamos um dia inteiro com o caminhão distribuidor de calcário dele parado, e nós avaliando faixa e não estava bom, até nós descobrir que era o para-choque do caminhão montado, que era um item obrigatório, lembra, Cláudio? E aí, no outro ano, o Cláudio foi lá e mudou e melhorou e veio, a gente avaliou de novo, aí, poxa, aí mudou todo o perfil. Então, é um cara que é prestador de serviço, mas ele não está preocupado em ganhar só dinheiro para ele está preocupado em fazer o cliente dele ter um bom desempenho, né? E esses resultados são prova disso. Então, parabéns, Cláudio, e obrigado, Coimbra, aí, pela oportunidade de a gente estar conversando e fazendo essa informação chegar bem longe, que eu acredito que vai muito longe, né? Você fez os 10K aí do Mundo Agro Podcast, né? Então, vai longe. Com certeza, com certeza. Parabéns, viu, Cláudio? Parabéns que você continue aí com esse espírito investigador. Essa história do para-choque, eu já vi essa foto. Imagina se vocês não tivessem parado para avaliar. Então, isso faz com que a prestação de serviço seja cada vez melhor, né? É isso aí. É comum eu falar com os meus colaboradores aqui, eu digo, a gente vive de resultado e o nosso resultado é o resultado do cliente. Se ele tem resultado, a propaganda ele faz de boca em boca, vai no vizinho, fala bem, e aí, graças a Deus, por ter essa forma de pensar, a gente consegue ter uma vida longa no mercado que é bastante concorrido, mas tem que focar no resultado não nosso, mas o resultado do cliente, e o resto é consequência. É isso aí, essa é a ideia. Muito bom, muito bom. E assim a gente vai fazendo a nossa safra cada vez melhor, se inspirando em pessoas dedicadas, e pode ter certeza que isso é uma coisa que só cresce. Muito bom. Flávio, Cláudio, muito obrigado. Você que ficou com a gente aqui pelo YouTube ou pelo Spotify, é sempre um bate-papo engrandecedor. É uma conversa entre amigos que saem muitos insights que podem melhorar a sua ação no dia a dia, o seu trabalho e, com certeza, a sua lavoura. E você sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Obrigado pelo apoio da Momesso, da Incotec e da Agrosol Sementes. Até a semana que vem. Forte abraço. Ótima safra a todos. Tchau, tchau. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. @Mundo Agro Podcast. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.